Após subir 18% em 2020, a carne bovina segue sendo a vilã na mesa dos brasileiros no início deste ano. Em fevereiro, o alimento subiu 1,72% na comparação com janeiro, segundo o IPCA publicado pelo IBGE no dia último de 3. Para explicar o porquê, o preço da carne continua salgado. O Brasil 61 recebe o assessor técnico da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Ricardo Nissen. Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar, eu já vou emplacar logo uma pergunta para o senhor. Por que a carne está mais cara? Obrigado pelo convite, Damasceno. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, na verdade, tudo vem ocorrendo por causa do famoso ciclo da pecuária de corte, né? Diferente das outras culturas de produção animal, que são ciclos muito rápidos de produção, que levam aí entre 45 dias a 6 meses, a pecuária de corte tem um ciclo médio de 30 a 50 meses, ou seja, 2 anos e meio até 5 anos, até 4 anos e meio, né? E justamente por causa desse longo período que a gente está enfrentando agora um período de falta de animais, né? Lá atrás, quando a gente volta na história, em 2016, 17, 18, a gente teve um período em que a arroba estava muito desvalorizada, o que acabou incentivando o produtor a abater diversas fêmeas e assim reduzir a produção de bezerros, né? Justamente para equilibrar as contas. E isso é reflexo, o que a gente vem apresentando agora é reflexo desse movimento, justamente de uma falta, uma escassez de bezerros, escassez de boi magro para compras, e com isso, aumento de retenção das fêmeas, justamente para aproveitar esse momento de preços bons do bezerro para produzir mais bezerro. Então, a gente tem a retenção de fêmeas e escassez de animais prontos para abate. E juntando esses dois fatores, a gente tem uma diminuição da oferta de gado gordo. E por isso a gente vem acompanhando aí agora essa evolução nos preços desde o começo de 2019. Ricardo, isso quer dizer que vai faltar carne em algum momento? Não, o Brasil ele é autossuficiente na produção de carne, né? A gente acaba importando um pouco de carne quando a gente fala de questões de carne gourmet, né? As carnes super premium aí que vão para churrascarias, para steakhouse, mas o Brasil é autossuficiente e não vai faltar carne, né? A gente tem uma produção significativa, é o segundo maior produtor do mundo, o maior exportador, então com certeza carne não vai faltar na mesa do brasileiro. A gente tem sim um intervalo de tempo em que essa carne possivelmente vai estar mais cara, mas devido ao aumento de tecnologia que a gente vem percebendo, os produtores empregando maior tecnologia na produção, isso deve acelerar e a gente deve ter uma situação normalizada em breve. Perfeito. Então, quem é que vai ficar mais afetado com o alto valor dessa proteína? O morador da cidade grande ou dos municípios pequenos? Bom, na verdade, a gente tem dois formatos de consumo muito diferentes nessas cidades, né? Quando a gente fala do interior, a gente está falando de uma cidade em que a demanda e a oferta ela é muito mais ajustável, muito mais simples, né? Enquanto na cidade grande, a gente tem uma demanda que ela é muito mais volátil, justamente por causa da quantidade de pessoas. E para atender essa oferta, também a gente necessita de abastecimento externo. Então, possivelmente, o consumidor da cidade grande sinta mais os impactos, né, dessa crise, desse momento gerado, justamente porque a gente tem aí diferentes formas de entrega desses produtos, diferentes formas de consumo da carne bovina, então a gente tem aí uma diferenciação. Enquanto no interior, nas cidades pequenas, a gente tem aí uma distribuição muito mais rápida e direta, porque normalmente está mais próximo dos centros produtores, e também a gente tem um consumo muito mais estável, né? E como é que esse valor da carne afeta no bolso das pessoas mais pobres? Bom, realmente, esse é um ponto muito delicado, né? Porque a carne bovina vem com um preço muito acima do patamar normal. Então, o que a gente vem observando é a parcela da população mais carente transitando entre outras proteínas de altíssimo valor biológico, mas que têm um valor agregado um pouco menor, que são mais baratas de produzir, né? E por isso conseguem ser vendidas de forma mais barata. Então, o próprio frango, que a gente tem hoje uma produção industrial muito bem organizada, muito bem articulada, é uma das proteínas que vem recebendo esses consumidores. O consumo de ovos também a gente vem percebendo, mas com certeza, para o pessoal de baixa renda, para a população de baixa renda, o consumo de carne bovina deve ter reduzido nesse período. Logicamente, quando a gente pensa aí na crise da pandemia,
o auxílio emergencial do ano passado veio como um estímulo para manutenção do consumo, justamente porque a população entendeu aí que o uso desse dinheiro era referente a também manutenção de consumo, manutenção da sua alimentação, produtos de boa qualidade. Então, a gente conseguiu aí, com o ano passado, justamente com o auxílio, manter um bom consumo ainda da proteína animal. Bom, então, a partir de agora, a gente pode esperar uma queda no valor do preço da carne, ou a gente pode esperar, talvez, que ele pare de subir? Bom, a partir de agora, o que a gente vem observando na produção é justamente a retomada da produção a pasto, né? Justamente por causa das chuvas, o retorno da brotação da pastagem, isso já começou no final do ano passado, mas teve um pequeno delay por causa do aumento da seca, né? E então a gente deve ter uma terminação um pouco mais rápida desses animais, justamente por causa da questão da pastagem, né, que é o nosso principal meio de produção, é a nossa principal forma de produção hoje. A gente não usa tanto confinamento como nos outros países, então a gente tem aí uma grande quantidade de animais que serão terminados na pastagem agora nesse começo de ano. Então, provavelmente, o que a gente deve observar é uma manutenção do preço durante o próximo período aí de um mês, e depois, lá para o final de maio, a gente deve começar a observar, sim, uma queda nos preços. Por quê? Porque o final de maio é justamente o momento onde a gente vai ter a transição para o período de seca novamente, em que os produtores vão ter que fazer aí algum descarte de animal, vão ter que fazer algum ajuste no seu rebanho, para conseguir passar esse período que tem menor disponibilidade de forragem, né? Certo. Em relação ao consumidor, como é que fica a questão da exportação da carne brasileira? Bom, a exportação da carne brasileira, a gente está exportando em média 25% daquilo que a gente produz, né? E isso não vem mudando nos últimos anos. A gente vem aumentando a exportação, logicamente, mas a gente também vem aumentando a produção. Então, essa relação entre exportação e consumidor interno, ela é muito estável, ela é muito natural. A gente não vê com maus olhos a exportação. Inclusive, tem servido como um bom canal de escoamento para a manutenção da parte financeira dos frigoríficos, né? A gente está exportando uma carne com alto valor agregado, com um dólar muito bom, né? A gente vem observando aí o dólar 5,50, R$ 6 quase, e, logicamente, isso para quem exporta é muito vantajoso. Ao mesmo tempo em que a gente tem uma equalização das partes do boi, né? O consumidor brasileiro está muito acostumado a comer a parte do traseiro, né? Então, a parte ali da picanha, da alcatra, enquanto que o que a gente exporta, muitas vezes, é a parte do dianteiro. Então, não é que há um canibalismo entre exportação e consumo interno. Muitas vezes, o que a gente está exportando nem mesmo é consumido aqui no nosso mercado. Então, por isso que é importante a gente ter esse canal, justamente para a gente continuar exportando e conseguir equilibrar o preço da nossa carne. Se a gente não tivesse a exportação, possivelmente a gente teria alguns cortes ainda mais valorizados. Por quê? Porque a gente não teria como vender os demais cortes com o mesmo preço que a gente está vendendo lá para fora e não conseguiria fazer esse equilíbrio, né, que é tão fundamental para a gente obter aí as margens positivas da indústria. Bom, Ricardo, tem um assunto que a gente não pode deixar de tratar, que é em relação à pandemia. Como a pandemia afetou o preço da carne, como as medidas sanitárias têm afetado a produção? Uhum. Qual é o impacto disso tudo? Bom, vamos começar primeiro pela parte da produção, né? Quando a gente falou da pandemia, a gente teve um sério problema que a gente não sabia como ia ficar a parte dos frigoríficos, de conseguir produzir essas carnes, de conseguir manter o fornecimento, né? Justamente porque a gente tinha aí isolamento social, não sabia como ia estar operando direito as plantas, mas tudo isso foi contornado de forma muito segura e a gente conseguiu manter no Brasil quase tudo funcionando, né? Teve algumas plantas que paralisaram, algumas plantas que deram férias coletivas, mas de forma geral a produção se manteve. Quando a gente fala de consumo mundial, a gente teve diversos países que retomaram alguns consumos, algumas compras brasileiras, justamente porque o período demandava aí segurança alimentar. E para o consumidor brasileiro, o que a gente observou foi que logo no começo da crise, né, logo no começo da pandemia, ali em março de 2020, a gente teve, inclusive, uma queda de preço muito brusca nas proteínas animais, porque a gente não tinha essa força de consumo que a gente está tendo hoje dentro de mercados.
A gente teve uma paralisação de restaurantes, paralisação do food service, que era um mecanismo, né, e ainda é um mecanismo importante de consumo das carnes. E, logicamente, quando a gente tem essa paralisação, a gente tem uma quantidade de oferta de produto maior do que a demanda e o preço vai cair. Depois desse período, isso vem se ajustando, entrou aí, logicamente, o auxílio emergencial, que foi fundamental para o ano passado a gente ter o consumo que a gente conseguiu obter em todas as proteínas, não só a carne bovina, mas em todas elas, a gente teve um consumo satisfatório, justamente porque a gente tinha poder de compra do consumidor, né? A gente teve esse aumento de renda forçado pelo governo, estimulado pelo governo, e conseguiu estimular o consumo de todas as carnes no final do ano, a partir ali de maio, principalmente. Ricardo, então eu te agradeço pelo seu tempo, a disponibilidade, por todas as respostas que você pôde oferecer aqui para a gente na nossa entrevista. Muito obrigado. Maravilha, Damascena. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para o que precisar. Tá certo, obrigado.